Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 1º de 2020. Feriado na nação do Brasil. Dia do Trabalhador. Uma data muito especial, pois estamos sendo convidados para refletir sobre os desafios que nos aguardam na nossa trajetória evolutiva no solo brasileiro, preparando para os novos tempos, para uma nova vida a partir das reflexões, dos estudos, da preparação que toda a nação vem sendo chamada a realizar nos domínios da intimidade. Mas também na comunidade espírita, no dia 1º de maio de 1880, nasceu um apóstolo do Senhor, Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Portanto, há 140 anos, vem à Terra um dos mensageiros do Senhor, que desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos, causa H1N1, em pleno trabalho, cuidando dos sofredores, depois de deixar um belo recado, exemplos de generosidade, Eurípides retorna à pátria espiritual. Que ele receba o nosso abraço carinhoso, reconhecido por tudo que nos ofereceu. O tema de hoje do Evangelho: Jesus e os pobres e os desertados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, intitulado A Candeia debaixo do alqueire. Vamos trabalhar o item 12. Mas antes, Kardec publicou um trecho do Evangelho de Mateus no seu capítulo 9, versículo 10 a 12. Mais resumidamente, Jesus se encontrava à casa de um homem banqueteando. E vieram aí ter muitos publicanos e gente considerada de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e os discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. O item 12. Vamos ouvir o apóstolo, o escudeiro da verdade, o precursor da celeste felicidade, que teve a missão de codificar o pensamento de Jesus em pleno século XIX, fundamentando uma nova fase para a humanidade. E agora, em pleno século XXI, podemos afirmar a era do Espírito. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados. porque são os que mais necessitam de consolações.
dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Estas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos que mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que o privaria Deus, que não quer a morte do pecador, do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e os seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram.
A mediunidade, querida amiga, amigo, todos que se encontram neste encontro. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos, em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. A lição chegou em nossas mãos ao final da noite de ontem, quando nos preparávamos para o repouso do corpo físico. Foi a última atividade que exercemos. E agora, depois de definido e feito a leitura, após o preâmbulo, quando reverenciamos Eurípides Barçanufo, nós podemos concluir, mais uma vez, como esse trabalho é dirigido por aqueles que coordenam as nossas tarefas, seja nessa plataforma da Casa de Kardec, a FIAC, que nós estamos distribuindo pelo canal Gênese, como nas nossas complexas tarefas do dia a dia. Os amigos nos ajudam. Um intercâmbio maravilhoso, que recebe a luz com a vinda de Jesus. Pois a mediunidade, como aptidão, a humanidade lida em toda a sua tradição, na história. Em cada recorte, nós vamos nos deparar com a ação dos espíritos da natureza na intimidade dos homens, a nos mostrar sempre o que está à nossa frente, como luz que clareia o ambiente, e ao mesmo tempo em revelando de uma forma solidária, amiga, fraterna, o que está nos aguardando na destinação. Os espíritos também exercem o seu papel na obra, e com isso eles estão em processo de evolução. O médium, que somos todos, estabelecemos a sintonia de acordo com as nossas escolhas. E quando não felizes, embrenhados nos vícios, na ilusão, na vaidade e no egoísmo, naturalmente nós disparamos um processo, como que ligar uma máquina, que vai funcionar de uma forma a causar problemas. É a desarmonia que virá por uma questão natural. Um excesso de forças, uma definição de metodologias desagradáveis, enfim, excessos que irão trazer, então, doenças psicossomáticas, doenças da alma e dos nossos corpos, perispírito, corpo físico. E quando quedados, caídos, pobres, desprezados, pobres no sentido
de fechar os olhos para os recursos que estão disponíveis. Desprezados, porque a ilusão, ela não agrega. As relações superficiais não congregam. Elas se mantêm em núcleos, em tribos, regidas pelos interesses, mas com prazo de validade. Na prática, quando os cabelos vão ficando mais claros ou brancos, quando as forças já não são as mesmas, a velhice vai se aproximando, naturalmente, o homem é chamado para fazer uma avaliação do que passou. E, por certo, vamos nos deparar com um fenômeno belíssimo, que as escolhas já são diferentes. As novidades que ansiamos não estão mais vinculadas às questões que tiveram importância em outros tempos. A sabedoria, em tese, vai se estabelecendo. E aí a gente tem a oportunidade de ver na prática o que significou os nossos sonhos ou anseios na juventude, sob o ponto de vista daquele mecanismo que edificou, que agregou, ou seja, as escolhas que nos levaram aos princípios nobres, às virtudes, a justiça, o bem e o belo, hoje felicitam a alma, nos causam bem-estar. Diferente. Todas as doenças, as dificuldades, as decepções, os rompimentos que ainda reverberam na nossa realidade atual, eles têm uma causa só. Foi aquilo tudo que nós acreditamos como superior, eterno em outros tempos e que já passaram e só nos deixam cicatrizes. O papel de Jesus com os deserdados, abandonados pela sociedade materialista e utilitarista, os pobres no sentido das doenças, da escassez, daquelas condições de escravidão, são os preferidos, entre aspas, pelo Cristo. Porque estes somos aqueles que estamos pedindo ajuda. São estes que estão famintos, clamando pelo pão, pela doença que ainda não foi diagnosticada, mas caustica, ou quando descoberta, na luta, muitas vezes inglória para superá-la, nos coloca num verdadeiro patamar de isolamento. Eu pergunto para vocês, por que o desespero por estar isolado por alguns dias? Isso caracteriza, meus amigos, uma descoberta do homem que vai constatando que ele está distante de si mesmo, sem nenhuma sustentação moral e espiritual. E, portanto, no âmbito psicológico, nós vamos nos deparar com um caos, com várias síndromes, com doenças, porque nós estamos longe da saúde integral, do ser consigo mesmo, regido e regendo com a natureza, integrado com Deus através do próximo. Pois o irmão do caminho é a ponte que nos eleva aos pódromos superiores.
simbolicamente dizemos: Jesus é a ponte-luz. Porque Jesus, na verdade, ele não quer se fazer um indivíduo salvador da nossa trajetória. Não. Isso é vaidade humana. O que Jesus propõe é que a gente aprenda com ele. Porque quem necessita são os que procuram. No caso, a doença, o médico, o aprendiz, o professor, o filho recorre ao pai, o amigo conta com a sinceridade do companheiro. Quando pequenos, procuramos a mãe, porque ela representa a misericórdia, concedendo o leite. Mais à frente, a segurança de um instrutor, o benfeitor de sua vida, o seu pai, seja quem ele for. Todos em seus departamentos, com as suas tarefas específicas, representam Jesus. Então Jesus nos convida a valorizar aqueles que valorizam, para aprender com eles, para dar o contributo específico do respeito e da admiração, do carinho e do cuidado com todos os seres, sejam amigos ou inimigos, porque o inimigo foi amigo e precisa de nos ensinar e nós agradecer a eles. Porque nem sempre prestamos atenção que a adversidade, ela é um trampolim bendito para a cura real. E o amigo verdadeiro, é aquele que vai compartilhar a esperança, o conselho, para que nós estejamos no trabalho. Então, quando alguém que caminha contigo der um tapinha nas suas costas, dizendo: deixa para lá, abandona a responsabilidade, venha comigo para a gente continuar no âmbito da irresponsabilidade, com todo respeito, esta ação não é de amigo, e sim de cúmplice. Na sociedade, na bolha da ilusão líquida, dos relacionamentos superficiais, nós temos muito mais cúmplices, porque somos cúmplices da ilusão, do que amigos. Porque o amigo é aquele dos momentos desafiadores. Como afirmamos em Minas, amigo é o da hora ruim. Este você pode contar. E geralmente são aqueles que mais viramos as costas durante a nossa trajetória. Porque é muito melhor o incenso à vaidade daqueles que dormem ou se rebelam ou fingem não existir, os céticos, os materialistas. Na hora do prazer é melhor estar com eles. Porque o amigo muitas vezes é uma figura que se faz desagradável. Despersonalizando amigos e inimigos, vamos falar das adversidades, das imperfeições e das virtudes, da verdade, da justiça. Abracemos com Jesus, o Mestre, nesta manhã, o trabalho que vai nos tirar desse ponto obscuro, destas sombras que insistem em nos rodear, fazendo luz e transformando o mundo
numa terra sagrada de bênçãos. Que esta mensagem viva do Evangelho, presente nesse instante definidor da nossa jornada terrena, possa ser analisada e que nós possamos ter a alma voltada para o alto e os olhos, mãos, abraçando o semelhante, o nosso irmão de jornada, sem olhar o nome, a hora, o lugar. Lembrando de Maria Santíssima, num dos símbolos mais extraordinários da história do cristianismo, antes de Jesus vir a lume. Ela, visitada pelo anjo, pelo Espírito tutor da humanidade, foi convidada para a tarefa. E ela se prontificou numa das frases mais marcantes para o filósofo discípulo do Cristo: eis-me aqui, a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. A tarefa do médium, do cristão, é a cada dia, a cada momento, perguntar ao Senhor da vinha: o que queres que eu faça? Estarei sempre pronto para semear a palavra da justiça, do bem, do belo, a ciência viva do amor. No dia do trabalhador, reverenciamos ao Senhor da vida, porque foi Jesus quem revelou de uma forma amorosa, mas bem incisiva, que o Pai trabalha até agora e Ele trabalha também. Unamo-nos e operemos na causa transformadora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem porventura nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos diante do mal. Livra-nos, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Tenham todos um dia de muita paz com Jesus. Ave Cristo.